Olá, eu sou Gilson Giombelli da Uma Universidade Holística e do canal Humaniterapia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plantas medicinais, entender o mecanismo de como uma planta medicinal age no nosso organismo e como ela pode nos ajudar. Quando a gente pensa em plantas medicinais, é importante, que a gente entenda, que como essa planta, como esse vegetal pode nos auxiliar. Quando eu falo de plantas, a gente não tem somente plantas medicinais. Todo vegetal é utilizável ou todo vegetal pode nos auxiliar. Nós temos inclusive plantas que são bastante tóxicas e podem nos fazer algum mal ou às vezes até comprometer a nossa saúde e muitas vezes podem inclusive tirar a vida. Então a gente tem plantas bastante tóxicas, venenosas. E quando a gente pensa em planta medicinal, a gente está dizendo que tem algumas plantas dentro do reino vegetal que nos podem nos auxiliar. Então, o que é uma planta medicinal? É uma planta ou todo vegetal que possui alguma substância com finalidade terapêutica. E aí, quando a gente fala de substância com finalidade terapêutica, a gente está falando que são substâncias que, ao adentrar o nosso organismo, elas vão produzir algum efeito benéfico para a nossa saúde e para a nossa qualidade de vida. Hoje eu trouxe para vocês conhecerem uma planta, que muitas vezes a gente pode ter noção só de folhas, só de flores, mas a gente pode ter também frutos que vão nos auxiliar. A gente tem as substâncias, elas podem se encontrar desde uma folha, uma flor, uma casca, um caule, uma raiz, um rizoma. Rizoma é o gengibre, um exemplo. Então a gente pode estar usando no nosso dia a dia recursos que estão próximos da gente. Hoje eu trouxe para vocês conhecerem um fruto, que na verdade é uma fruta, um falso fruto, e a gente tem um fruto verdadeiro também, que é o caju. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Cá está. A gente tem o fruto verdadeiro, e a gente tem a fruta, que é o receptáculo floral, que cresce, inclusive ele empurra o fruto para fora. Então, olha lá, exemplo de uma planta medicinal, ou se você quiser, uma fruta, que pode nos auxiliar. Esta parte onde a gente faz o suco, se a gente comer essa parte, a gente tem aquela parte amarrenta, que a gente vai estar sentindo quando a gente vai estar utilizando o suco, inclusive. E ainda mais se tiver um fruto verde, lembra lá de goiaba verde, banana verde, caqui verde, caqui principalmente a gente vai sentir muito, A gente tem uma substância chamada tanino. O tanino é uma substância chamada secundária, isso porque é uma substância que a planta usa para se defender, para se relacionar com o meio. Não é um nutriente, nutriente a gente poderia falar de proteína, a gente poderia falar de açúcares, carboidratos, lipídios, vitaminas ou sais minerais. São as substâncias primárias. A planta também usa essas substâncias para viver. E ela usa substâncias, por exemplo, essa pigmentação, são flavonoides, São pigmentos que vão auxiliar a planta, o fruto, a não ter insolação, ou quer dizer queimar, Ele não vai ter insolação, mas ele vai queimar, Então, ele se protege do sol. Então, a gente tem substâncias dentro dessa fruta que são importantes. O tanino, Então é aquela sensação amarrenta na nossa boca, Para que serve o tanino? Se a gente usar uma casca de banana ou a banana verde e a gente colocar sobre a pele, ela fecha os poros, a gente vai ter menos oleosidade na pele, a gente vai deixar a pele mais lisinha, porque os poros vão ficar fechadinhos, bonitinhos. A gente tem, no caso do caju, a gente pode estar utilizando o suco concentrado quando a gente tiver alguma diarreia, ele prende o intestino. Lembrar que o tanino também ele vai precipitar proteínas, então a gente pode pegar plantas como barbatimão, que tem bastante tanino, a gente lavar uma ferida ou uma queimadura, a gente tem proteína sobre aquela região, ela vai criar uma falsa pele, então ajuda no processo de cicatrização. Ela tem um efeito adstringente, ela estreita tecido, então a gente tem também uma facilitação para fechamento de feridas, e para estancar sangramentos. Então é importante observar, quando a gente pensa em plantas medicinais, sempre tem alguma substância nessa planta que tem algum efeito benéfico. É importante observar que nem sempre a gente tem só efeito benéfico na substância. Um exemplo, tanino. O tanino ele gosta de quelar sais minerais, então é importante que a gente não faça a utilização junto com sais minerais, porque senão a gente vai quelar, vai grudar e a gente vai perder
alguns sais minerais e algumas vitaminas do nosso organismo. Então é importante que se faça uso longe da refeição, de preferência sempre antes das refeições, né, para a gente não ter esse efeito de perda de substâncias. Então lembra lá, caju, tanino, né? Então hoje só para vocês terem um exemplo aí de planta medicinal.